Olha aí, pessoal, agora que a vitória do Donald Trump está consolidada lá nos Estados Unidos, o preço do Bitcoin simplesmente disparou. Por uma série de fatores, naturalmente, mas há envolvida nessa história a questão de uma promessa aqui, né, colocada na época da campanha, de que o governo dos Estados Unidos iria estabelecer uma reserva estratégica em Bitcoin. Pois é, né? Não em dólar, não em ouro, não em outras moedas, mas em Bitcoin. É claro que tem essas outras reservas também, seria uma outra reserva, e demonstrando aí que o governo norte-americano vê valor real no Bitcoin, pelo menos o próximo governo que vai assumir. Será que isso aqui é verdade ou não? Bem, o que é verdade é que essas declarações aqui repercutiram bastante no mercado, fazendo com que o Bitcoin alcançasse as suas máximas históricas. Na verdade, em reais eu não faço nem ideia de quanto que está valendo o Bitcoin hoje, mas sei que ele está ali na casa dos 80 mil dólares, bateu aqui, inclusive, né, quase acima de 81 mil, o pico que ele atingiu, o maior valor histórico realmente da criptomoeda, demonstrando uma força, uma resiliência, né, que realmente é notável. De quanto que nós estamos falando dessa reserva estratégica do governo, do futuro governo Donald Trump, né? Estamos falando aqui de 75 bilhões de dólares, né? É realmente uma montanha de dinheiro, com certeza, que na cotação anterior às eleições dava ali 1 milhão de bitcoins, praticamente 5% de toda a disponibilidade existente da criptomoeda hoje, né? Realmente uma reserva muito grande. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Caramba, pensar que eu já cheguei a acompanhar o desempenho do Bitcoin, ele valendo ali em reais, né, que é o que eu lembro, menos de 30 mil reais na época, né? Caramba, quanto que deve estar valendo isso aqui hoje, né? Se está batendo 80 mil dólares, no Bitcoin em reais deve estar 400 e tantos mil reais, imagina, né? Deixa aí no comentário quanto que tá, se você está acompanhando em reais, para a gente acompanhar isso aí também, né? Mas veja que essa aqui é a cotação de hoje, tá? O dia que eu estou gravando este vídeo, mas vamos olhar aqui um mês, né? Ou seja, antes das eleições. Tá claro aqui o fenômeno, né? A gente saiu ali no dia 12 de outubro de 62 mil, chegamos até um chão aqui de 62.200 para que já era um patamar muito alto, tá? Historicamente falando, é um patamar alto do Bitcoin, mas que bateu aqui, né, os 80 mil após as eleições, logo depois de consolidado o resultado das eleições, que é esse momento aqui, mais ou menos, né? A partir daqui, nós temos o efeito Trump sendo sentido na prática do Bitcoin aqui, né? Vamos olhar aqui em um ano como é que está essa variação. Aí, bateu saudade, no Bitcoin é 35 mil lá atrás, né? Por que bateu saudade, metade do valor? Porque é melhor para comprar, né? Você sabe, se você quer fazer ganho de capital, né? Quem quis fazer ganho de capital com Bitcoin, certamente aqui tá deitando e rolando, meu amigo. Tem um valor substancial agora, mensurado em qualquer moeda que você queira pensar. A valorização do Bitcoin foi brutal neste momento aqui, né? Mas para quem quer acumular uns satoshinhos, né, com o dinheirinho que vai sobrando ali e tudo mais, esse valor aqui dá até uma desanimada, porque a quantidade, né, de bitcoins que você consegue adquirir, de satoshis, vai cair nesse cenário, né? Então, na prática, a sua reserva não vai crescer tanto quanto antes, né? Mas, enfim, falando em reserva, do que se trata essa história aqui do governo norte-americano, né? Quem falou isso aqui, quem deu essa ideia legislativa foi a senhora Cynthia Lummis, essa daqui que inclusive postou fotinha com os olhos aqui brilhando, estilo Bitcoin realmente, né? E foi um projeto de lei que ela criou, senadora republicana, obviamente, né? E o projeto de lei estabelece o seguinte, né? Um valor aqui de 75 bilhões de dólares destinados à compra de bitcoins, ou seja, né, na época, 1 milhão de unidades de Bitcoin. Caramba, meu amigo, é muita coisa, né? 1 milhão de unidades, você sabe, vai ter aí um total de 21 milhões de Bitcoins minerados, estamos falando aí
de a 20ª parte, praticamente, de todos os bitcoins. Aí um pouco menos do que isso, né? Mas praticamente 5% do fornecimento total de bitcoins na reserva norte-americana, né? Bom, qual que é o ponto a esse respeito aí, né? Ela já tinha feito aí esse projeto de lei há alguns momentos, aí alguns meses já e tudo mais. Não fala aqui o projeto de lei que vai ser uma reserva eterna de Bitcoin. Seria aqui, deveria ser mantida por pelo menos 20 anos. Então, não dá para saber exatamente qual que é o plano para uso desses bitcoins, se é que tem algum plano de uso específico nesse sentido, né? Então, né, o Trump ganhou e logo quando a notícia da vitória dele se consolidou, aliás, acho que saiu o último resultado agora, o Trump ganhou o Arizona também, né? Ela postou no Twitter dela, lembrando isso, né, a senadora aqui, da promessa que ela fez e colocou aqui, né, nós vamos construir uma reserva estratégica em Bitcoin, né, e ela colocou também aqui, o futuro é brilhante, com esses olhinhos aqui, brilhantes de fato, né. Essa ideia surgiu lá na conferência Bitcoin deste ano, em Nashville, o Trump esteve presente lá também, né, e a ideia aqui dela originalmente seria reduzir a dívida norte-americana com o uso do Bitcoin, né? Então, hoje, Estados Unidos já tem uma reserva muito grande, meu amigo. São 210 mil Bitcoins. É mais do que eu e você temos, com certeza, né? Eu não tenho nada. A Receita Federal, eu não detenho Bitcoins, porque se eu os detivesse, eu os declararia. Fica tranquilo, tudo que eu tenho está devidamente comprovado na minha declaração do imposto de renda, né? Mas esses 210 mil bitcoins aqui são feitos por meio de apreensão, enfim, né? E aí o Trump falou que não venderia essas apreensões caso fosse eleito. Vamos ver se ele vai cumprir essa promessa, né? E de acordo com a senadora aqui, essa quantia seria armazenada em cofres geograficamente espalhados. Não sei se tem necessidade, né? Cofres geograficamente espalhados, é só manter as palavras ali, né? Enfim. Então, a intenção de manter aqui seria, né, manter essa reserva em uma moeda que se valorizaria bastante, né? Porque os dólares americanos se desvalorizam aí na faixa de 2% ao ano, né? Então, a questão do Bitcoin é muito defendido pela senadora Lummis aí e tudo mais, só que dá para ver aqui que ela não tem aquele pensamento, ou pelo menos não manifesta isso aqui, pode ser que seja no final das contas, mas ela não manifesta a ideia de considerar o Bitcoin como um valor em si, como uma moeda a ser negociada, a ser transacionada, né? Que basicamente é o que existe hoje com todas as reservas dos países. Tem reservas internacionais, geralmente em dólar, tem reservas em ouro, e ambos os itens aí reservados são moedas, podem ser transacionados dessa forma. Com o Bitcoin não é diferente, né? O Bitcoin não é uma ação de uma empresa, embora ações possam ser transacionadas, o Bitcoin é uma moeda essencialmente, tem as funcionalidades de uma moeda. Então, a ideia seria reservar isso aí, supostamente, para dar uma contida na dívida pública, né? Eventualmente amortecer essa dívida. E eu falo para você, se o governo norte-americano tem esse intuito, o melhor era entrar comprando agora, porque a gente sabe a tendência do Bitcoin é se valorizar muito no futuro. Então, comprar 1 milhão de Bitcoins daqui a 100 anos provavelmente vai ser impossível, ninguém vai conseguir fazer. Hoje o governo norte-americano consegue fazer, principalmente se ele se endividar mais para fazer isso aqui. Você sabe, tem um cara muito conhecido lá que fala de pegar empréstimo, comprar Bitcoin e tudo mais, né, e não pagar o empréstimo depois. A dívida dos Estados Unidos é isso aqui, 75 bilhões de dólares para os Estados Unidos. É uma ninharia isso aqui, meu amigo. A dívida norte-americana cresce 1 trilhão a cada, sei lá, nos últimos tempos, aí, a cada 120, 150 dias. Então é tranquilo para eles emitir essa dívida, comprar em Bitcoin e deixar essa parada guardada que vai valer muito mais lá na frente, considerando a ideia de fazer ganho de capital para amortizar a dívida em dólares do governo dos Estados Unidos depois, que é uma possibilidade aí. Pode ser que não seja isso, pode ser que ela queira reservar mesmo, só não está dando publicidade para essa intenção. Agora, se o governo americano tivesse 1 milhão de bitcoins em reserva, em que posição das grandes baleias o governo estaria?
Meu amigo, falar para você, as 5 maiores baleias do mundo hoje, os maiores detentores de Bitcoin, as carteiras que mais detêm Bitcoins no mundo hoje, juntas somam menos de 850 mil Bitcoins. Ou seja, o governo dos Estados Unidos seria sozinho maior do que as 5 maiores baleias do mundo, sendo que a 5ª maior baleia do mundo hoje já é o governo dos Estados Unidos, né? É um dos que tem um dos maiores detentores aqui de Bitcoins, né? Então, realmente, se o governo Trump levar isso aqui adiante, ainda é um projeto de lei, tem que passar pelo Congresso Nacional, não depende só da vontade do Trump, mas ele parece pelo menos ter aí uma boa vontade nesse sentido, um interesse. Se isso acontecer, realmente os Estados Unidos se tornarão os maiores detentores de Bitcoin do mundo. Isso é bom ou é ruim? Na minha opinião, de não grande entusiasta da criptomoeda do Bitcoin, isso para mim é o maior temor que eu tenho, o Bitcoin ficar retido nas mãos do Estado e não circulando livremente pela sociedade. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.